Colin Plum, da Noble Gold Investments, lançou seu novo livro Prata é o Novo Petróleo. Ele afirma que se você ainda não possui prata, já está atrasado. Colin diz que à medida que a demanda por tecnologia, energia e indústria dispara, o valor da prata está prestes a disparar. A questão é, você está pronto para lucrar? Este livro revela por que a prata é o ativo mais subestimado hoje e como investir antes que o mundo perceba. Eu li Prata é o Novo Petróleo e recomendo. Disponível agora na Amazon. Ok, minha primeira pergunta é, então a Bíblia, você está tomando a Bíblia como um livro de fatos, o que realmente não faz sentido porque tem como 1 milhão, não 1 milhão, mas como muitos autores diferentes e também existem 4 histórias de nascimento. Então você, não, um autor, Deus é o autor, mas muitas pessoas o transcreveram. Ok, mas se Deus não é o autor da Bíblia, então certas pessoas a escreveram. Eles transcreveram com certeza, de quê? Bem, Moisés ouviu de Deus, e ele transcreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas Moisés não estava vivo quando outras pessoas escreviam o mesmo livro. Ok, certo. Então o que você está falando é, novamente, há um autor, muitos transcritores, mas isso realmente prova o ponto da Bíblia. Pois se apenas uma pessoa o escrevesse, seria somente a opinião dela. Salomão escreveu Provérbios e Eclesiastes, Rei Davi escreveu Salmos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E Paulo escreveu 1ª e 2ª Coríntios, Romanos, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Judas. Isso prova que essas pessoas não estavam trabalhando juntas, mas ainda assim, 66 livros chegaram à mesma conclusão. Existe um Deus. Não somos Deus. Estamos em constante rebelião contra ele. Deus nos ama tanto que enviou seu Filho em uma missão de resgate para nos salvar de nossa natureza quebrada, para que possamos viver. Desculpe interromper, mas você está se desviando do assunto. Então, resumindo... Eu não acho que saí do assunto, pessoal. Porque se... Ok. Está tudo bem. Mas então, mas não chega tudo à mesma conclusão, porque existem várias histórias em diferentes livros, existem várias histórias da mesma história. E todos esses escritores... Como o nascimento de Jesus. Sim, mas eles não são contraditórios. Isso prova o ponto. Eles são... contraditórios. Como é o nascimento de Jesus? Explique pra mim. Quer dizer, eu sou... Certa de que algumas das histórias dizem que aconteceu em um momento diferente. Algumas delas dizem que aconteceram em um lugar diferente. Interessante. Isso não é contraditório, mas prova o ponto. Por exemplo, se agora houvesse um grande acidente de carro com 5 testemunhas, alguém diria que acha que ele estava usando uma camisa amarela. Alguém diria que a camisa era meio amarela-vermelha, enquanto o outro diria que o carro era vermelho. O coletor de fatos identifica padrões entre os relatos das testemunhas oculares, mesmo quando estes não são exatamente iguais. Todos concordarão que houve um acidente de carro, assim como o nascimento de Jesus. Não discordavam do nascimento virgem ou o que aconteceu em Belém, mas alguns detalhes podem ter sido inconsistentes, o que prova que a Bíblia é verdadeira e que não derivavam do mesmo documento canônico. Eram 4 relatos diferentes buscando a verdade, com variações, mas falando dos mesmos eventos elementares. Mas, se... O objetivo em relação à Bíblia é encontrar um consenso geral, então por que estamos pegando pequenas linhas, Estamos considerando os versículos como completamente factuais. Por exemplo... Bem, por exemplo, em Levítico fala sobre um homem deitar com outro homem e isso é... 19, sim, um homem não deve deitar com outro homem, mas ele deve ser apedrejado até a morte. O que, na verdade, foi comprovado ser uma tradução errada e, na verdade, era sobre... Mas isso não está correto. Mas que, literalmente, voltando ao hebraico original, é Adam não deve deitar com outro Adam. Você está totalmente errado nisso. Mas, independentemente de você estar certo ou errado, porque Deus também destruiu Sodoma pelo pecado da homossexualidade. Por que isso é repetido em Tito e em Judas e em 2 Coríntios? Mas enfim, o ponto é que você está dizendo para não escolher versículos a dedo. É isso que você está dizendo? Sim, mas o ponto ainda se mantém onde estamos pegando versículos individuais e estamos colocando-os em nossas crenças centrais. Por que estamos fazendo isso? Porque se estamos, o objetivo é encontrar um consenso geral. Muitos desses versículos não têm diretrizes tão claras que realmente... Você tem razão. Nós adicionamos versículos apenas para facilitar a localização nas escrituras. Originalmente, não havia divisão em capítulos ou números de versículos. Versículos foram adicionados para contextualizar o assunto abordado. Imagine se você viesse aqui e dissesse, bem,
Em algum lugar em Levítico, né, eu consigo dizer Levítico 19. Então temos um ponto de referência. Mas qual é o consenso da Bíblia? O que você acha que é, através de todos os 66 livros de um autor, qual é a história? O que está tentando nos dizer? A Bíblia deve ser vista como um livro de literatura com significados por trás de algumas histórias, em vez de um relato literal. Livro factual. Eu não concordo, mas qual é então o literal? O que você acha que é o significado da Bíblia? O significado da Bíblia é ter bons princípios morais e tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Mas quando é tomada como um livro de regras, então é levada... Mas a moral não são regras? Algumas regras da Bíblia não são mais consideradas morais gerais, são apenas pequenas regras tiradas fora de contexto. Se as seguíssemos literalmente, não poderíamos comer certos tipos de carne, jogar futebol ou fazer muitas outras coisas. Simplesmente não faz sentido porque eu estou... Tentando dar um passo atrás, o que você diria que é a essência da palavra de Deus? Olhando para isso, assim, mesmo de um encontro literário, qual você acha que é a história que está tentando nos contar? A história que está tentando nos contar é que você deve ser gentil com os outros e também está tentando dizer... A você a história na Bíblia, mas... Sim, mas existem sinônimos para a palavra gentil a propósito, mas... Vamos passar por isso. Você acredita que Deus criou os céus e a terra? Diz isso sim. Ok, bom, essa é uma passagem. Eu não estou escolhendo a dedo. É a primeira passagem. Você concorda que o consenso geral é que somos seres pecadores e falhos? Sim. Ok. Então, de repente, há essa repetição de um Messias que está por vir. Você concorda que isso é repetido? Sim, mas há um certo livro que foi retirado da Bíblia que fala, eu não consigo lembrar o nome, mas... O livro de Enoque não é considerado canônico pelos judeus, apesar de estar nos pergaminhos do Mar Morto. Então, você concorda que a Bíblia argumenta sobre a vinda de um Messias, correto? Mas como sabemos que todos esses livros são canônicos, se existem certos livros ótimos... Ótima pergunta. É aí que os judeus entram. Onde os judeus são os guardiões do cânon. Os judeus remontam a 5 milênios atrás, vêm valorizando a Torá, além do Tanakh, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Isso é a Torá, e então temos o que é chamado. Então temos o Tanakh, que é, menino, quero dizer, eu testei aqui, o Josué primeiro, e 2 Samuel, 1º e 2º Crônicas até o final. Certo, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, grandes profetas, pequenos profetas, Jeremias, Neemias, então são eles que contam isso como canônico, certo? E lembre-se, foram os judeus que então viram Jesus. A linha direta do Antigo Testamento leva ao Messias cumprido e à aliança. Jesus vem, como diz Isaías 53, como uma raiz de solo seco. O incrível nascimento virginal simplesmente surge aqui, cumprido. Sabemos disso. No livro de Ageu, Belém, sabemos que Isaías era odiado por seus próprios pares, espiões, transgressões. Cada cumprimento único da profecia aconteceu um após o outro, depois o outro. Então ele vive uma vida perfeita, fez muitos milagres, Jesus morreu, ressuscitou e conquistou seguidores entre aqueles que o odiavam. Mas qual é a história? Não se trata apenas de ser legal, há algo maior. A Bíblia nos diz que temos que fazer algo, mas o quê? A Bíblia nos diz que devemos ter fé em Deus e em tudo que a Ele se relaciona. E aceitar o que temos que aceitar. Bem, eu quero dizer, depende da religião, mas, não a religião, denominação, mas, com o catolicismo você tem que aceitá-lo como o corpo e a carne, obviamente, e certas coisas assim, mas é mais como aceitá-lo em seu coração e coisas do tipo. Começamos com a criação. Deus nos criou, nos rebelamos e permanecemos em rebelião. Ele envia um Messias, Jesus Cristo, e nós, como carne humana quebrada, temos que aceitar esse presente gratuito para voltar à comunhão permanente com o Pai Eterno através de Jesus. Mas se a Bíblia é sobre encontrar Jesus em seu coração, por que estamos tentando brigar com as pessoas ou tentar impedir que outras pessoas vivam suas vidas? Bem, não tenho certeza do que você quer dizer com isso, mas as Escrituras nos chamam para chamar todos para Cristo. Meu coração é tentar trazer as pessoas para o padrão supremo que é Cristo, nosso Senhor. E a propósito, se alguém está errado, você deveria querer dizer a eles a verdade, certo? Se alguém está por aí dizendo que não há Deus, você deveria querer dizer a eles que não, você está errado. Porque a Bíblia também diz que aqueles que não aceitam Cristo como Senhor
vão ter um julgamento eterno. Vai ser bom para você e queremos que todos tenham a vida eterna. Mas se alguém, por exemplo, é gay, e então, mas por que estamos indo em direção a eles e sendo como, você não pode ser gay, você não pode ser assim, agindo como se fôssemos mais piedosos, como... Bem, eu não sei quem faz isso, mas diremos que a atração pelo mesmo sexo não é bíblica, e agir com base na atração pelo mesmo sexo certamente não é bíblica. Porque Deus criou a natureza de uma certa maneira, e como você age é o que importa muito mais do que como você se sente. Ao votar no Trump para presidente, implicitamente estamos contra a publicidade, pois Trump é claramente contra ela. Desculpe, acho que nos desviamos do assunto. Estávamos falando sobre a Bíblia e o cristianismo. Você gostaria de voltar para esse tópico? Eu sou católica, sim. Ok, bom. Estou feliz, porque não conseguia perceber com base em como estamos dançando em volta. Você acha que seria uma coisa boa se mais pessoas aceitassem Cristo? Sim, mas não da maneira que a maioria... Eu sinto que a maioria dos cristãos e católicos estão tentando conseguir... Pessoas. Justo, então eu vou tentar... conectar isso. Eu não concordo com a evangelização. Evangelização, realmente, para ser honesta. Não acredito no cristianismo. Ir e fazer discípulos foi a última coisa que Cristo disse, mas tudo bem. Você acredita que devemos nos arrepender dos pecados? Sim. Como podemos nos arrepender se não conhecemos os pecados? Porque as coisas não precisam estar bem. Então, se estamos nos arrependendo de nossos pecados, esses pecados não precisam ser coisas que são apenas ditas, como eu disse antes, uma vez na Bíblia, foi dito uma vez na Bíblia, disse algumas vezes na Bíblia. Essas coisas elas não são crenças centrais, elas não são bem. Vamos pegar os 10 mandamentos, com qual deles você discorda? Bem, eu não discordo, para ser honesta. Parem. A única forma de trazer pessoas para Cristo é mostrando o quanto estão aquém da glória de Deus. Isso só é possível através do conhecimento da lei perfeita revelada nas Escrituras. Mesmo que você pense que não viola os 10 mandamentos, está quebrando o mandamento não cobiçarás diariamente. Você está violando o não roubarás todos os dias. Você está violando isso todos os dias. É só assim que percebemos por que precisamos de um Salvador. E é por isso que no campus universitário é tudo sobre mim. É meologia quando na realidade precisamos que Cristo entre em nossa vida. Precisamos nos arrepender, nos ajoelhar e dizer: Jesus, entre na minha vida. O problema não é todo mundo querendo que as pessoas parem de ser cristãs, querendo que as pessoas parem de ser católicas, e eu não estou tentando refutar o cristianismo porque eu mesmo sou católico, mas a questão é que isso é mais uma organização política, uma coisa política que está acontecendo, e por que não estamos separando igreja e Estado? Porque... Você está em toda parte. Não vou me aprofundar nisso, mas vou encerrar por aqui. Portanto, a coisa mais importante que você pode fazer em sua vida é entregar-se a Cristo e torná-lo conhecido. A segunda coisa mais importante é garantir que você possa fazer a primeira. Minha missão na Turning Point, Estados Unidos da América, é assegurar que o Evangelho ainda possa ser espalhado e que a igreja nunca mais seja considerada não essencial. E que olhem para isso através de um local político. Milhares de crianças agora estão aqui no Evangelho da Universidade do Norte do Texas e esse é um dia bem aproveitado. Deus abençoe vocês. Muito obrigado.